Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. Antes de mais nada, eu peço para vocês, assim como todos os vídeos, para vocês deixarem um comentário aí embaixo, mesmo que seja alguma crítica, alguma dúvida ou alguma sugestão, para deixar seu joinha também e se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram. Os links estão na descrição do vídeo. Tudo isso ajuda o nosso canal a crescer, que está bem no início, a gente precisa do apoio de vocês. Hoje a gente vai fazer um vídeo de uma playlist diferente que eu estou montando aqui, de como o custo da dívida ou o custo de capital próprio, né, dos acionistas impactam nas empresas, principalmente nas empresas de small caps, né, que a gente vem fazendo vídeos aqui no canal. E aí a gente vai iniciar hoje o vídeo fazendo essa análise do Grupo Mateus, né, uma empresa aí que vem crescendo muito, mas que assim como todas as small caps, né, em geral, caíram muito na bolsa por conta de custo da dívida. O Grupo Mateus também tem um pouco de dívida e a gente vai entender essa dinâmica, como que a elevação da taxa de juros ou a inflação pode impactar na dívida da empresa, tá? Então, se esse vídeo fizer sentido para você de alguma forma, peço para vocês deixarem um comentário, o seu joinha e se inscrever na nossa página no YouTube e seguir a nossa página no Instagram. Os links estão na descrição do vídeo. Então vamos lá sem mais delongas. Deixa eu só ver aqui se... Bom, tá compartilhando aqui certinho. Então aqui tem uma outra planilha diferente do que a gente vem fazendo, né? Puxar aqui para baixo acho que fica melhor. Fazendo um cálculo do custo médio ponderado de capital, conhecido como WACC, tá, pessoal, em inglês. Weighted Average Cost Capital, tá? Então, assim, como é que é realizado o cálculo, né? Essa fórmula daqui é bem conhecida por vocês, mas eu acho que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender como que funciona, né, essa dinâmica da... Por que a empresa cai muito quando a taxa de juros sobe, principalmente empresas muito alavancadas, que geralmente são empresas de crescimento, tá? Ou que empresas que precisam fazer muitas aquisições. Tem uma relação aqui de custo de capital próprio, que é capital de acionistas, tá? Que é o chamado de CAE, e custo de capital de terceiros, que é empréstimo em banco, emissão de debênture e tal. Esse custo de capital próprio pode ser influenciado por emissões de ações, tá? Emissões, vou escrever aqui do lado. Emissões, dinheiro dos sócios, né, que entra no patrimônio líquido da empresa quando a empresa é criada, ou então dinheiro posterior colocado por acionistas da empresa, né? A gente viu aí, por exemplo, o Nubank tem acionista, o SoftBank tem uma grande participação, colocou dinheiro, então pode entrar com custo de capital próprio. Só que o custo de capital próprio tende a ser muito maior do que o custo de capital de terceiros, porque o acionista ele quer ganhar muito mais do que como se ele fosse emprestar, né? Que seria ele elencado como custo de capital de terceiros. O patrimônio líquido é o PL, né? A gente pode chamar de equity também. E a dívida total é a dívida, né, da companhia. E tem o imposto de renda que influencia também. Então, assim, às vezes ter um percentual de dívida ajuda a empresa também a ter um WACC positivo, um WACC bom, tá? Inferior, né? Quanto menor, melhor. Por quê? Porque tem um desconto do imposto de renda aqui que compensa a dívida, o endividamento. Então, às vezes, vale a pena você ter um endividamento que você vai pagar menos imposto, né, do que você pagaria só com custo de capital próprio. Por isso que as empresas se alavancam também. E aí tem essa formulazinha, né, que é o custo de capital próprio vezes patrimônio líquido dividido por dívida mais patrimônio líquido, mais custo de capital de terceiros, vezes dívida sobre dívida mais patrimônio líquido, vezes 1 menos IR, que é imposto de renda. E o custo de capital próprio, como que a gente calcularia? Tem aqui uma outra fórmula, que é conhecida até como CAPM, tá? Se vocês procurarem aí, para você fazer uma modelagem, uma precificação dos ativos o custo de um capital próprio, tá, da empresa. Que você utiliza uma taxa livre de risco, aqui no Brasil a gente pode chamar até a Selic, né? Mais beta, tem algumas pessoas que não usam beta. Beta da empresa a gente mede a volatilidade da companhia, se a empresa cai muito, sobe muito, e normalmente small caps tem beta que são maiores, né? Um retorno de mercado menos o taxa livre de risco, mais um risco do país, né? Risco Brasil. Alguns cálculos, algumas formulações, você soma até aqui algum risco do setor também, tá? Country size, alguma coisa assim. Mas aí, para simplificar, eu coloquei só até aqui o risco Brasil, que eu acho que até atende bem, e a gente vai ver aí como é que ficou. Então aqui, por exemplo, a gente pegou, se a gente usar uma renda fixa, renda fixa, né, uma taxa livre de risco base hoje que está com 13%, e esse custo ia ficar muito, muito, muito fora do normal. Então, assim como a gente analisa o resultado da empresa, a gente descarta não recorrentes, a gente tenta botar uma taxa mais coerente, né? Uma Selic coerente no Brasil talvez seja por volta de 7%. Tá? Isso aqui a gente pode ir estressando também.
Se a gente botar 13%, vai ficar fora do normal, tá? Porque isso é temporário para tentar estabilizar a economia, acabar com a inflação. Não vai ficar assim para sempre. Se a gente olhar no Boletim Focus, né, a gente vai ver as estimativas do Banco Central, estimativas do governo, como que aí do mercado, como que ficaria a Selic, tá? Então, normalmente a gente pega aqui uma mais coerente, tem que fazer uma normalização, os ajustes. O retorno de mercado a gente vai ver depois como que a gente pode pegar, historicamente, mas geralmente é um retorno que a gente pode ter superior à taxa livre de risco, tá? O beta, ele existe o beta desalavancado, que é o beta da empresa, normalmente, ou do setor, tá? E o beta alavancado, quando a gente faz algum cálculo, eu também vou mostrar como que a gente pode fazer isso, para a gente chegar num beta mais real da companhia. O risco país, também tem alguns sites aí que a gente pode pegar o risco país, se jogar no Google, procurar dívida e patrimônio líquido, é mais tranquilo, tá? Então a gente também pode somar aqui a inflação para fazer um cálculo, tá? Um WACC mais real. Mas aí a gente coloca uma inflação mais real também, né? Porque a inflação hoje está disparando. Mas aí o mercado fica muito instável nesses períodos de curto prazo, tá? E aí também influenciaria no custo de capital de terceiros diferente aí também esses cenários macroeconômicos. A gente vai ver aqui mais adiante em outra aba as informações que eu peguei. Então aqui em relação ao custo de capital de terceiros, tem uma outra aba aqui. Normalmente as pessoas não sabem como calcular isso, ou então pega algum valor que não retrata exatamente. O que é o correto fazer? Isso aqui no site do Grupo Mateus, se a gente pegar lá o release deles, a gente vai ver, eu não achei exatamente, não achei muito aberto a questão do endividamento dele, dividido por passivo, ativo, né? O percentual. Mas tem alguns percentuais lá, por exemplo, em relação a leasing, né? Às vezes arrendamento de companhia influencia. Máquinas da companhia utilizar para capital de giro, utilizar para os negócios, e empréstimos, que eu acho que é o fator mais relevante, tá? Então a gente vê aqui que não engloba nem o passivo total, mas eu acho que o arrendamento total, que não é esse daqui está incluído em circulante, tá? Passivo circulante. A gente pode ver aqui que a maioria está para passivo circulante. E eles inclusive usam outro percentual lá só para o passivo circulante, desconsiderando aqui do leasing. Mas a gente vê que não engloba o passivo total. Mas o que acontece? A partir de 2020, mais ou menos, entrou uma norma contábil chamada IFRS 16, que começou a somar o arrendamento, que é basicamente aluguel de propriedade, né? Essas instituições de varejo, normalmente até lojas, Renner, Via Varejo, Grupo Mateus, eles não compram, propriamente dito, o Grupo Mateus até faz muito disso, né? Compra propriedades e constrói. Mas tem algumas questões de arrendamento. Não sei se é o caso do Grupo Mateus, porque como eu falei, ele compra muito terreno. Mas assim, como para a gente usar como base aqui, o que a gente faz? A gente faz uma média ponderada dessas taxas em relação aos valores, né? No caso aqui, deixa eu ver como é que eu botei aqui. Acho que eu peguei do passivo circulante e não circulante que eles tinham separado lá. Isso, e fiz uma média ponderada de quanto que cada um influencia no valor total em níveis percentuais. Então a gente chegaria aqui no custo de capital de terceiros a aproximadamente de 11,72%. Então a gente vê aqui até um custo que fica elevado, né? Boa parte aí eu somei lá, peguei do relatório financeiro da companhia, voltado a índice de CDI, então por isso que está alto também, né? Eu fiz um ajuste aqui para ficar mais adequado, e boa parte pré-fixado, né? Que está mais baixo. Então a gente tem aqui uma média ponderada que seria o custo do capital de terceiros. Deixa eu ver aqui, seria 11,72, tá? Então aqui eu até joguei para cá, cadê? Deixa eu ver onde que eu coloquei. Não, aqui já está puxando lá da outra planilha. Não, isso aqui é o custo de capital próprio. Aqui já puxa da outra planilha, é um cálculo, tá? Então a gente faz um cálculo aqui para chegar no custo ponderado médio de capital, usando essa formulazinha que eu falei, né? Então aqui em cima nada mais é do que a fórmula, tá? Então a gente pega aqui o B30, custo de capital próprio, tá? 14% que ficou vezes B25 sobre B24 mais B25. B25 seria patrimônio líquido sobre dívida mais patrimônio líquido. Então é essa formulazinha. E aqui, ó, B17. Aqui já vem aqui para outra aba, tá? Pegando lá o custo de capital de terceiros. Aí volta aqui para essa planilha, porque está aqui WACC, que é essa primeira abazinha aqui.
Então nada mais é do que a fórmula. Então a gente chegaria aqui um WACC de 16,26%, tá? A gente vê que é um WACC até alto aí para um grupo Mateus, e aí às vezes o mercado bate, porque o cenário macroeconômico não está legal, o CDI fica em alta, né? A taxa Selic eleva tudo. E aí prejudica o endividamento da empresa, isso daí reflete no retorno. Para a empresa ter um retorno, ou se consiste em endividar, fica mais difícil, porque como que a pessoa vai ter um retorno acima de uma taxa de juros descontrolada, fica um pouco difícil continuar crescendo, continuar pegando recursos, tá? Se a gente pegar aqui, realizar o cálculo somando a inflação, incluindo a inflação no cálculo, a gente teria aqui um custo de capital de terceiros diferente, desconsiderando a inflação, quer dizer, né? Um real, né? Teria um pouquinho mais baixo. Mas aí, por outro lado, o WACC da companhia também subiria. Então a gente vê que poderia até ficar maior, tá? Pegando aqui um custo de capital de terceiros real. Porque tem uma ponderação entre o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros. Por quê? O custo de capital próprio está muito elevado também, por conta do risco país. Enfim, todas essas questões macroeconômicas impactam muito no custo da empresa. E o custo de capital próprio, como eu falei, os acionistas majoritários, as pessoas que colocaram recurso, querem ter um retorno muito superior do que ele estivesse emprestando, que é o custo de capital de terceiros. Então acaba que o WACC real fica um pouquinho maior, por conta da inflação também, porque está baixando o custo de capital de terceiros. Tem a questão do benefício fiscal aqui de imposto de renda, né, que eu falei, que impacta aqui no custo de capital de terceiros. E essa questão aqui do beta, vamos voltar aqui, beta alavancado e beta desalavancado. O beta do grupo Mateus é mais ou menos aqui nessa linha aqui de retail store, salvo engano, tá? Se vocês acharem que tem algum retail aqui que se enquadra melhor, como do setor do grupo Mateus, eu acho que é o retail store, e aqui na faixa de 1,14, tá? O beta do setor. Isso aqui a gente pode achar na internet, se vocês jogarem aqui. Até separei aqui uns links aqui pra gente, algumas coisas pra gente pesquisar. Ou na DFP do Grupo Mateus a gente consegue achar esse custo da dívida, a gente consegue achar a dívida, o PL, a alíquota de IR base, por quê? A gente usou aqui uma alíquota de IR de 34%, tá? 34%, mas o Grupo Mateus também tem benefício fiscal. Então a gente poderia ver ali que o WACC podia ficar até diferente. A lista de betas por setor nos Estados Unidos, prêmio de risco histórico de estoques, isso daqui a gente engloba o retorno de mercado superior, né, o prêmio de risco. Se a gente digitar Country Risk Prêmio Brasil, a gente acha também no Google, Prêmio de Risco do Brasil. A gente consegue ver também nesses sites aqui, são um dos sites mais comuns para você achar custo médio ponderado de capital das empresas, o Finbox e o Guru Focus, tá? Então se você digitar WACC Finbox GMAT 3, você consegue achar, ou Guru Focus. Então vocês conseguem ver que vai estar bem próximo do que eu estou apresentando aqui, tá? Até um pouco mais elevado. Tá até mais elevado, tá bem elevado. E aí a gente consegue chegar nesse custo médio ponderado. Em relação ao prêmio de risco, se vocês botarem lá no Google também, vocês conseguem achar um documento lá de uma faculdade, Customized Geometric Risk Premium Estimator. Tem um estudo, foi realizado um cálculo estimando o prêmio de risco desde 1928, tá? E aí eles fazem uma comparação dos títulos de renda fixa, né, de curto prazo e de longo prazo em relação aos estoques lá do exterior. Porque os Estados Unidos é muito mais fidedigno do que o Brasil, porque o Brasil teve uma inflação absurda. Então aqui está até desatualizado, está mais ou menos na faixa de 4,10%, que seria o prêmio de risco. Mas lá vocês têm aqui, ó, tá 2011, vocês conseguem pegar até dos últimos anos aí mais próximos, tá? Mas é nessa faixa aí. Então eu coloquei aqui o prêmio de risco. Aqui, ó, acima de renda fixa, 4%, tá? Mais ou menos. E aí um menos o outro você chegaria lá aqui no prêmio de risco, tá? Retorno do mercado menos o prêmio da taxa livre de risco. O beta, a gente faz um cálculo para chegar no beta alavancado, tá? Desalavancado para alavancado. Então tem um cálculozinho aqui também que a gente faz uma ponderação entre o beta setorial, né, vezes o beta, a taxa de imposto, a alíquota de imposto, 1 menos a alíquota de imposto, para a gente pegar em níveis percentuais, vezes a dívida dividido pelo patrimônio líquido. Então você consegue chegar num beta alavancado em relação ao desalavancado. Por quê? Porque aí você consegue considerar a dívida, o patrimônio da companhia,
E aí cada empresa vai ter um beta específico dela. Mas assim, isso daqui são valores que você consegue calcular para tentar chegar no nível de exatidão mais próximo possível. Como a gente sempre fala, o valuation é muito subjetivo. Mas se você jogar também em alguns sites na internet, você consegue pegar o beta que está sendo projetado, né, dessas empresas. O problema é que quando o cenário macroeconômico está muito estressado e essas impressões de crescimento, o que acontece? O beta acaba sendo muito maior, há uma volatilidade intensa porque o mercado está muito estressado no curto prazo. Então pode ser que não reflita o exato valor que a gente pode usar como base, tá? Então assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos próximos vídeos eu posso até abrir as páginas que eu mencionei aí, mas se vocês quiserem pesquisar, só vocês jogarem no Google que vocês vão conseguir achar essas informações. E aí a gente tenta aí, se vocês comentarem alguma crítica, alguma sugestão, a gente vai tentando melhorar, tá? A gente vai usar como base esse WACC, vamos estressando no próximo vídeo que a gente vai fazer de modelagem financeira para chegar num preço justo didático, né, de maneira didática, sem ser recomendação de investimento, que um seguidor aqui da página, um inscrito aqui na página, um amigo, pediu. Então a gente vai fazer uma modelagem do Grupo Mateus. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu joinha aí, se inscreve no canal para ajudar a gente e segue a nossa página no Instagram. Valeu, forte abraço!